Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, pastor Luciano Brito. Bem-vindo ao nosso canal MPV Pregando para Multidões. Sempre estamos aqui com a palavra de Deus ao seu coração. Meus amados irmãos, eu vou estar compartilhando com os irmãos um testemunho de algo peculiar da minha vida ministerial e depois que eu li essa palavra, os irmãos vão entender. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não vos anunciar o Evangelho. Nós sabemos que o escritor desta carta paulina foi o apóstolo Paulo, aquele a quem o Senhor escolheu, levantou e o designou para poder estar trabalhando na sua obra, levando a sua palavra. Esse mesmo Paulo vai se destacar pela sua intimidade com Deus, pela sua vida com Deus, e ele vai desenvolver piamente o ministério da fé, o ministério da palavra, e ele vai estar ali fazendo tudo aquilo que Deus chama ele poder fazer, debaixo de altos e baixos, debaixo de perseguição, de lutas, de afrontas. Ele vai exercer o seu ministério. O homem que carrega consigo esta convicção que Deus o chamou para poder pregar a palavra de Deus, ele tem essa certeza no seu coração, porque Deus coloca essa certeza no nosso coração. O apóstolo Paulo, quando ele fala, ai de mim, se eu não vos pregar o Evangelho, dá a entender que ele entende, ele compreende que ele foi chamado para aquilo. Ele vai dizer ao contexto que ele não pode se gloriar. Ele não pode se gloriar porque foi chamado para poder pregar o Evangelho. Ele não vai se exaltar, se engrandecer, não. A Bíblia nos faz menção que ele usa esta palavra dizendo, ai de mim, se eu não vos pregar o Evangelho. Eu li esse versículo porque Deus me deu esta palavra em algo que aconteceu alguns dias atrás comigo. Há um tempo atrás, mais de 4 anos atrás, eu estava no ministério itinerante. Sempre eu estive pastoreando e um tempo eu estava no ministério itinerante. E quando eu comecei a pastorear, que eu assumi o ministério MPV como presidente, uma responsabilidade muito grande que foi nos confiada por Deus, de pregar a palavra, de ensinar, de doutrinar como presidente, a responsabilidade é muito mais maior, muito mais maior. E quando foi esses dias atrás, sempre eu prego em outras igrejas que me convidam, sempre quando me chamam para poder fazer missão em algum lugar, eu vou, a gente vai, a gente faz evangelismo, a gente prega a palavra de Deus, porque independentemente da denominação, a minha responsabilidade é de ali pregar o Evangelho da salvação, é de estar testemunhando o que Deus fez na minha vida, é de estar pregando a palavra de Deus. E quando foi esse dia, eu fui pregar numa cidade aqui por perto, isso tem mais ou menos 2 meses atrás. Eu estava ali, aí passando mais ou menos 8h30, quando foi 9 horas da noite, eu estava bem cansado, e passou para a palavra, como poder estar ministrando. E quando eu estava sentado ali, eu falei assim, Deus, essa é a última igreja que eu vou estar pregando fora. Eu não vou sair mais para poder estar pregando fora mais. Eu vou estar me dedicando ao ministério pastoral e me dedicando ao estudo, à leitura, e eu não vou ficar mais saindo para fora. Vou me dedicar ao ministério pastoral. Eu já ministrei muito para fora,
pela misericórdia de Deus, viajamos no campo missionário, peguei muita experiência na aula missionária. Então foi assim, Senhor, eu vou ficar só na igreja, eu não dou conta disso mais, de ficar louvor, 2 horas de louvor, 3 horas de louvor, e quando passa para a palavra, às vezes dá 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e quando a gente vai pregar na igreja, que nos convida, ou na nossa mesmo, a gente ora, a gente jejuma, a gente pede o direcionamento de Deus de uma palavra e a gente leva a mensagem que Deus assim nos dá, aquela direção, e às vezes 20 minutos, 30 minutos não dá para poder expressar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então às vezes a gente vai encurtar a palavra por causa do tempo, por causa da ética, para não passar do horário, respeitando aquele padrão doutrinário daquela igreja. Então eu achei por bem disso. Eu falei assim, eu não vou mais. Cheguei em casa, falei assim, olha meu bem, para minha esposa, você pode pregar fora, eu apoio teu ministério. Eu tive o apoio quando eu fui no ministério itinerante, então eu apoio você estar pregando. O dia que não tem culto na MPV, você pode estar pregando nas igrejas que te convidam, vai lá, deixa Deus te usar, prega o evangelho de salvação. Só que eu não vou estar mais te acompanhando em todas as agendas que você for pregar, que às vezes é muito difícil eu ir, porque a gente sempre temos obrigações na obra de Deus, visita, tem muito trabalho no Ministério MPV. Falei com ela, quando foi à noite, depois da oração, me deitei e eu sonhei que eu estava em uma igreja muito grande, tinha muita gente, e o pastor que estava pregando naquela igreja é um pastor bem conhecido, o pastor Hermiliano. Ele vinha até a mim e me entregava uma profecia. Ele vinha até a mim e falava bem assim, meu filho, eu não quero que você pare de pregar nas igrejas que te convidar, porque há uma palavra que eu coloquei na tua boca para ser liberada por aquele povo que vai estar te ouvindo. Então, não recuse os convites que vier para você poder pregar para fora, mas vai. Porque embora nem todos te ouvem naquele lugar, mas sempre vai ter alguém que vai ouvir a palavra que eu botei na sua boca, que vai alcançar a vida daquela pessoa e ela vai ser transformada. E ele passou aquela revelação ali, falou algo mais peculiar, mais profundo também da minha vida, e eu acordei, pedi perdão para Deus e falei assim, Deus, ai de mim se eu não pregar o evangelho aonde o Senhor me enviar para poder pregar o evangelho. Então, eu falei assim, Deus, aonde me convidar, não importa se passar para mim 9 da noite, 8h30, 8 horas, o tempo que me der vai ser o tempo que o Espírito Santo vai me usar para poder pregar a tua palavra e alcançar os corações de pessoas que estão ali, talvez caminhando para a morte, caminhando para uma vida totalmente distante de Deus, e a mensagem que o Senhor colocar na minha boca vai resgatar aquela alma novamente para a tua presença. Então eu aceito. Então daí por diante, sempre quando me convidam, por dias que não tem culto aonde eu estou pastoreando, porque a prioridade é aonde eu sou pastor, é o rebanho, é o povo que eu estou pastoreando. Então quando outras denominações me convidam, eu vou ministrar a palavra de Deus, o que Deus me dá a mensagem, do jeito que eu prego aqui na nossa igreja. A mensagem que Deus me dá é a mensagem que eu prego. Tem lugar que eu vou uma vez sozinho, não vão me convidar mais, porque a mensagem é dura, a mensagem é de santidade, a mensagem é de renúncia, a mensagem é de salvação, a mensagem é essa, é do arrebatamento, é da volta do nosso Senhor Jesus. E Deus, Ele me fez entender que esta obra que Deus tem comigo para fora, ela não acabou, e eu acredito que eu vou estar nesse rojão aí pregando praticamente quase todos os dias,
até a volta de Jesus ou até o dia da minha morte. E o que eu peço a Deus é força, vigor, para poder estar na obra de Deus, me dedicando cada dia mais, me entregando cada dia mais em fazer a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo se entregou em viver a vontade de Deus até o dia da sua morte. Tinha a convicção dizendo: viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque quando ele vivia para Cristo Jesus. Quando ele morreu, ele sabia que era lucro, porque ele estava na eternidade, ele está na eternidade com o Senhor. Então ele vai dizer: o viver para mim, em Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então é isso que eu peço a Deus: enquanto eu venho viver em Cristo Jesus, pregando nas redes sociais, pregando nas igrejas, pregando nas praças, pregando nas ruas, pregando nas comunidades, pregando no interior, pregando aonde Deus me enviar para poder pregar o seu santo evangelho, eu vou estar indo. Esses dias eu estive com dengue, estive ruim, só que, irmãos, mesmo quem está aqui em minha volta sabe isso, mesmo com dengue, às vezes durante o dia eu estava ali ruim, fraqueza no corpo, muita moleza, muita dor, mas sempre eu estava ali, quando chegava ali à tarde, tardezinha, à noite, eu estava ali na obra de Deus, pregando a palavra, ouvindo a palavra. Mesmo às vezes debilitado, a gente não pode deixar de buscar a presença de Deus. Sempre eu tomava um banho, me ungia, e sempre eu usava essa expressão. Sempre quando alguma enfermidade ela quer me pegar, eu sempre uso essa expressão: meu corpo rejeita esta enfermidade, em nome de Jesus. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então sempre ali depositando minha fé, eu falo: Deus, eu fico enfermo, mas porque o Senhor permite, mas por minha vontade, por minha fé, meu corpo rejeita essa enfermidade em nome de Jesus. Então sempre nesses dias, Deus dando graça para poder estar buscando a presença do Senhor, cultuando ao Senhor, ouvindo sua palavra, e sempre Deus ali nos dando força. Agora eu estou praticamente 100%, né, irmãos? 100%, e Deus é que nos dá graça. Toda a honra, toda a glória e o louvor seja dada ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra, não negue o chamado de Deus na sua vida. O chamado traz peso, o chamado traz responsabilidade, o chamado traz aflição, o chamado traz dor, o chamado traz luta, mas o chamado também traz vitória. O chamado de Deus também em nossa vida é gratificante. Ser chamado por Deus também é saber que nós fomos alistados como os embaixadores do Evangelho para poder estar levando a tua palavra. Então não negue o chamado de Deus. Às vezes o negócio vai apertar, você vai querer retroceder, mas permaneça, porque Deus é contigo nessa obra, nesse ministério que Deus te chamou. Fique firme, sempre buscando o direcionamento de Deus para poder fazer a vontade de Deus sobre esta terra, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário do que você achou, em nome do Senhor Jesus.